Tem histórias que a gente carrega pro resto da vida, sabe? Aquelas que grudam na alma, feito barro molhado no pé descalço. Essa aqui é uma delas. E eu não tô inventando nada, não. Eu vi com meus próprios olhos, lá no interior do Ceará, onde o sol racha a terra e as pessoas, onde um homem pode passar a vida inteira sem falar com ninguém, mas quando ele fala, é porque a coisa ficou séria demais para ficar calado. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja lá que horas forem aí na sua casa, você é muito bem-vindo aqui. Meu nome é José Mariano, tenho 58 anos e sou dono de um armazém pequeno aqui no sertão cearense, bem na beira da estrada que liga Quixadá a Senador Pompeu. Já vi muita gente passar por essa estrada. Gente fugindo, gente procurando, gente se perdendo. Mas ninguém como ela. Antes de começar, deixa aqui nos comentários de que canto do Brasil você está me assistindo. Eu adoro saber que tem gente de todo o país acompanhando essas histórias do Brasil profundo. E se você curte história do interior, do sertão, da gente simples, mas de fibra, se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda demais a gente continuar trazendo essas histórias para vocês. Era março de 1987. O inverno tinha chegado atrasado como sempre, mas quando chegou, veio com força. A chuva molhou a terra ressecada por 8 meses de sol inclemente, e o cheiro de terra molhada encheu o ar, feito perfume de esperança renovada. As plantas brotaram da noite para o dia, e até os pássaros voltaram a cantar. Mas tem coisa que nem a chuva consegue lavar. Tem dor que gruda na alma e não sai, nem com toda a água do mundo. Antônio Ferreira morava sozinho numa fazenda a uns 15 quilômetros daqui. 54 anos, corpo marcado pelo trabalho pesado, mãos calejadas de tanto lidar com a terra. Os cabelos já estavam brancos nas têmporas e o rosto dele parecia esculpido em pedra pelo sol do sertão. Ele não falava muito. Na verdade, ele quase não falava nada. Quando vinha ao armazém buscar mantimento, farinha, rapadura, café, querosene, era só um aceno de cabeça, algumas palavras curtas e pronto. Pagava à vista, em dinheiro contado, e ia embora. As pessoas da região contavam que Antônio tinha sido diferente antes. Diziam que ele tinha sido casado, que a mulher era bonita e boa, que eles tinham uma filha pequenininha, coisa de 5, 6 anos. Mas num dia de janeiro, 20 anos atrás, 3 homens invadiram a casa dele. Antônio tinha ido até a cidade resolver uma pendência na prefeitura, coisa de documento de terra. Quando voltou, encontrou a casa revirada, a mulher morta na sala, e a menina tinha sumido. Nunca mais foi encontrada. Os homens eram jagunços de um grileiro chamado Delmiro Augusto, um sujeito que tinha comprado meia dúzia de autoridades e achava que podia fazer o que bem entendesse. Dizia que aquela terra era dele, que tinha papel passado em cartório, que Antônio era invasor. Mas todo mundo sabia que a terra era da família Ferreira havia 3 gerações. O avô de Antônio tinha desbravado aquele pedaço de chão, plantado o primeiro cajueiro, construído a primeira casa de taipa. Depois daquele dia, Antônio mudou. Ele foi atrás dos 3 jagunços e os encontrou numa bodega em Iguatu. O que aconteceu lá dentro, ninguém sabe ao certo, mas os 3 saíram carregados. E Antônio saiu andando, com sangue nas mãos e uma tristeza nos olhos que nunca mais foi embora. A polícia não fez nada. Delmiro Augusto não fez nada. E Antônio voltou para a fazenda e ficou lá, sozinho, lidando com o gado, plantando o que precisava, vivendo numa solidão que ele mesmo escolheu, porque não conseguia mais confiar em ninguém. Ele tinha aprendido que o mundo era um lugar perigoso, que as autoridades protegiam quem tinha dinheiro, e que justiça era palavra bonita que não chegava até o sertão. Então, ele construiu um muro invisível ao redor do coração e jurou que nunca mais ia se importar com nada nem ninguém. Era mais fácil assim. Doía menos, mas Deus tem um jeito engraçado de bagunçar os planos da gente. Era uma tarde de sexta-feira, sol começando a descer, quando Antônio voltava da cidade montado no cavalo velho, carregando uma saca de milho e outra de sal.
A estrada de terra vermelha estava molhada da chuva da noite anterior, e o cheiro de mato verde subia forte. Ele ia devagar, no trote manso do animal, pensando em nada, como sempre fazia. A mente vazia era a única forma de não lembrar. Foi quando ele ouviu um soluço baixo, depois outro, e um choro abafado, daqueles que a pessoa tenta esconder, mas não consegue. Antônio puxou as rédeas. O cavalo parou. Ele ficou parado, escutando. O som vinha de trás de uma moita de juazeiros, uns 20 metros para dentro do mato. Ele pensou em seguir em frente. Não era problema dele. Nunca era problema dele. Mas alguma coisa, talvez a memória da própria filha, talvez a voz da mulher morta, talvez só a humanidade teimosa que ainda respirava dentro dele, fez com que ele descesse do cavalo e caminhasse até lá. E foi quando ele viu uma moça, devia ter uns 22 anos. Estava sentada no chão, encostada no tronco de um juazeiro, os joelhos dobrados contra o peito, o rosto escondido entre os braços. O vestido, um vestido simples, de chita florida, o tipo que as moças do interior usavam para ir à missa, estava rasgado na lateral, deixando à mostra a pele machucada. Os pés estavam descalços, sujos de barro e sangue. Os cabelos negros, longos, estavam desgrenhados, com folhas secas e galhos presos. Ela tremia, mesmo com o calor da tarde. Antônio ficou parado, sem saber o que fazer. Ele não falava com mulher havia 20 anos. Não falava com ninguém, na verdade, mas mulher menos ainda. A última mulher que ele tinha tocado era a esposa, antes de encontrá-la morta. Mas então a moça levantou o rosto, e quando os olhos dela encontraram os dele, Antônio sentiu o peito apertar. Ela estava com medo, terror puro, os olhos vermelhos de tanto chorar, o lábio inferior tremendo, a respiração acelerada. Mas tinha outra coisa também. Tinha vergonha. Uma vergonha profunda, do tipo que faz a pessoa querer sumir do mundo. Moço, a voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Moço, meu vestido rasgou na estrada. Antônio olhou para ela e foi como se 20 anos de gelo dentro do peito começassem a rachar. Ele viu a filha que tinha perdido, viu a mulher que não conseguiu proteger, viu todas as injustiças do mundo concentradas naquela moça sentada no chão, tentando cobrir o corpo com as mãos, pedindo ajuda com a pouca dignidade que ainda lhe restava. Ele não disse nada, só tirou a camisa xadrez que usava por cima da camiseta e estendeu para ela, virando o rosto para o lado para dar privacidade. A moça pegou a camisa com as mãos tremendo e vestiu rápido, cobrindo o corpo. Era grande demais, ia quase até os joelhos dela, mas cobria. E cobrir era tudo que ela queria. Obrigada, ela sussurrou. Antônio olhou para ela de novo. Você tá machucada. Não era pergunta, era constatação. Ele tinha visto coisa demais na vida para não reconhecer os sinais. As marcas nos braços, os arranhões no pescoço, a forma como ela se encolhia quando ele fez um movimento brusco para pegar o cantil de água que estava amarrado na sela do cavalo. Ele ofereceu a água. Ela bebeu como se não bebesse havia dias. A água escorreu pelo canto da boca, lavando um pouco da poeira e do sangue seco. Quando ela terminou, limpou a boca com as costas da mão e olhou para ele com aqueles olhos grandes, escuros, cheios de uma dor que ele conhecia bem. Como é seu nome? Ele perguntou, a voz áspera de quem não estava acostumado a fazer perguntas. Francisca, ela respondeu baixinho. Mas todo mundo me chama de Chiquinha. Antônio assentiu. Eu sou Antônio. Tenho uma fazenda perto daqui. Você precisa de ajuda. Não era pergunta, era fato. Chiquinha abaixou os olhos. Eu não quero dar trabalho não, moço. Eu só preciso chegar até Quixadá. Tenho uma tia lá. Ela pode me ajudar. Você não vai chegar a lugar nenhum nesse estado, Antônio disse, a voz firme, mas não ríspida. Quixadá fica a mais de 40 quilômetros daqui. Você não tem nem sapato nos pés. Antes de eu continuar, me conta uma coisa. Se você tivesse no lugar dele, teria feito diferente?
Deixa sua resposta aqui nos comentários. E se você está gostando dessa história do Brasil profundo, deixa aquele like. Ajuda demais o canal a crescer e trazer mais histórias do interior para vocês. Chiquinha mordeu o lábio inferior, os olhos enchendo de lágrimas de novo. Eu não posso voltar, ela disse. A voz quebrando. Eu não posso voltar para lá. Ele vai me matar. Antônio sentiu o sangue gelar nas veias. Quem vai te matar? Ela hesitou. As mãos apertaram a camisa que agora cobria seu corpo, os nós dos dedos ficando brancos. Então, devagar, as palavras começaram a sair, tropeçando uma na outra, como se tivessem sido guardadas por tempo demais e agora não conseguissem mais ficar presas. Chiquinha era de senador Pompeu. Vivia com o pai, a mãe e 3 irmãos mais novos num sítio pequeno. A mãe tinha morrido fazia 2 anos, de uma febre que nunca descobriram o que era. O pai, quebrado pela dor, começou a beber. E quando o dinheiro da bebida acabou, ele começou a fazer acordos que nenhum pai deveria fazer. Tinha um homem na região, um tal de João Cesário, rico, dono de terra, influente. Todo mundo sabia que ele gostava de moças novas. E todo mundo sabia também que ele não aceitava não como resposta. O pai de Chiquinha devia dinheiro para ele. Dívida de jogo, dívida de bebida, dívida de empréstimo que nunca ia conseguir pagar. E João Cesário ofereceu um acordo. Ele perdoava a dívida se pudesse casar com Chiquinha. Não era casamento de verdade, era óbvio. Era posse, era compra. Mas o pai dela, afogado em cachaça e desespero, concordou. Chiquinha tentou fugir na noite anterior, pegou o pouco que tinha, esperou todo mundo dormir e saiu pela janela. Mas João Cesário tinha gente vigiando. Ele sabia que ela ia tentar. 3 homens a pegaram na estrada, a uns 5 quilômetros de casa. E o que fizeram com ela? Bem, ela não precisou falar. Antônio viu nos olhos dela, viu nas marcas no corpo, viu na forma como ela tremia. Quando eles terminaram, deixaram ela no meio do mato e foram embora rindo, dizendo que no dia seguinte João Cesário ia buscá-la pessoalmente para acertar as coisas direito. Chiquinha tinha esperado eles irem embora e começado a caminhar. Não sabia para onde, só sabia que não podia parar. Antônio escutou tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele ficou olhando para o horizonte, a mandíbula travada, os punhos cerrados. Ele conhecia João Cesário. Todo mundo no sertão conhecia. O sujeito era podre, rico, mas podre, e protegido. O delegado era amigo dele. O prefeito era compadre. A justiça não chegava até homens como João Cesário, mas Antônio não era a justiça. E ele tinha aprendido muito tempo atrás que, às vezes, a única justiça possível era a que a gente fazia com as próprias mãos. Vem, ele disse, estendendo a mão para ajudá-la a levantar. Você vai ficar na minha fazenda até a gente resolver isso. Chiquinha o olhou com desconfiança. Por que o senhor está me ajudando? Antônio não respondeu na hora. Ele ajudou ela a subir no cavalo, depois montou atrás, segurando as rédeas. Só quando já estavam na estrada, o sol começando a se pôr no horizonte vermelho, é que ele falou, a voz baixa, quase para si mesmo, porque eu não ajudei quando devia, e não vou deixar acontecer de novo. A fazenda de Antônio era simples, casa de taipa caiada de branco, telha de barro vermelha, varanda pequena na frente. Tinha um curral com meia dúzia de vacas, um chiqueiro de porcos, galinheiro e uma horta que ele mantinha mais por teimosia do que por necessidade. Dentro, a casa era limpa, mas vazia. Móveis velhos, poucos, uma mesa, 2 cadeiras, um fogão a lenha, uma cama de casal no quarto. Não tinha foto na parede. Não tinha nada que lembrasse que um dia aquilo tinha sido um lar. Antônio fez Chiquinha sentar na cadeira da cozinha. Acendeu o fogo no fogão a lenha, esquentou água, pegou o pano limpo e um vidro de água oxigenada que guardava num armário. Isso vai arder, ele avisou, antes de começar a limpar os ferimentos nos pés dela. Ela mordeu o lábio, mas não reclamou. Deixou ele trabalhar em silêncio, limpando os cortes,
passando o remédio, enfaixando. As mãos dele eram grandes, ásperas, mas surpreendentemente gentis. Mãos que sabiam lidar com animais feridos, com bezerro recém-nascido, com coisa frágil. Depois, ele preparou comida. Feijão que já estava pronto, com farinha, arroz e um pedaço de carne seca que ele fritou na banha. Não era comida de festa, mas era comida de verdade. E Chiquinha comeu como se não comesse havia dias. Talvez não tivesse comido mesmo. Quando ela terminou, Antônio mostrou o quarto. Você dorme aqui. Eu durmo na rede na varanda. Mas essa é a sua cama. E hoje é sua. Ele interrompeu num tom que não aceitava discussão. Amanhã a gente vê o que faz. Hoje você descansa. Chiquinha olhou para ele por um longo momento, os olhos brilhando. Por que o senhor está sendo tão bom comigo? Antônio virou o rosto, olhando para a janela, onde a noite já tinha caído completa. Porque alguém devia ter sido bom com minha filha, ele disse baixinho. E ninguém foi. Naquela noite, Antônio ficou na varanda, sentado na rede, a espingarda velha apoiada na parede ao lado. Ele não dormiu. Ficou olhando a estrada, escutando os sons da noite, grilos cantando, sapo coachando lá no açude, vento fazendo as folhas do cajueiro sussurrarem. De vez em quando, ele ouvia um soluço vindo do quarto. Chiquinha chorando. E cada vez que ouvia, ele apertava os punhos com mais força. Ao amanhecer, ele tinha tomado uma decisão. Agora, por um pouquinho, respira fundo. E toma um gole do seu café ou chimarrão aí. Me diz que horas são onde você tá e de que estado você tá me ouvindo. Eu leio todos os comentários e adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora para não perder a próxima história. O sol ainda não tinha nascido quando Antônio saiu de casa. Ele tinha deixado o café pronto, pão, queijo. Tinha escrito um bilhete. Coisa que ele quase nunca fazia, dizendo que voltava antes do meio-dia. Montou no cavalo e seguiu pela estrada, no sentido oposto de Senador Pompeu. Ele ia até o sítio do Zé Mariano, um dos poucos homens da região em quem ele ainda confiava. Zé Mariano tinha sido soldado, na mesma época que Antônio. Os dois tinham servido juntos no exército nos anos 60. Tinham visto coisa que ninguém devia ver. Feito coisa que ninguém devia fazer, mas tinham sobrevivido. E entre homens que sobrevivem juntos ao inferno, existe um tipo de lealdade que não precisa ser explicada. Quando Antônio chegou, Zé Mariano estava no curral, lidando com um bezerro. Era um homem baixo, atarracado, o rosto marcado pelo sol e por algumas cicatrizes que vinham de briga antiga. Ele olhou para Antônio e soube na hora que alguma coisa estava errada. Que foi? Antônio desceu do cavalo. Preciso de ajuda. E contou. Contou sobre Chiquinha, sobre João Cesário, sobre o que tinha acontecido. Zé Mariano escutou tudo em silêncio, o rosto fechando cada vez mais. Esse filho da mãe do João Cesário já devia ter levado uma surra faz tempo, ele disse quando Antônio terminou. Mas o problema é que ele tem gente, jagunço, e tem o delegado no bolso. Eu sei, Antônio disse, mas não vou deixar ele pegar a menina de novo. Não vou. Zé Mariano o olhou nos olhos. Viu a determinação ali. Viu também a dor antiga, a que nunca tinha sarado. E ele entendeu. Isso não era só sobre Chiquinha. Era sobre a filha que Antônio tinha perdido. Era sobre todas as vezes que ele não tinha podido fazer nada. Era sobre redenção. Certo. Zé Mariano disse, cuspindo no chão. Vou chamar o Raimundo e o Geraldo. A gente vai precisar de mais gente se o João Cesário resolver partir para a briga. Mas antes de partirem para qualquer briga, eles precisavam de prova. Precisavam que todo mundo soubesse o que João Cesário tinha feito, porque no sertão, por mais podre que o sistema fosse, ainda existia uma coisa chamada vergonha. E homem que não tinha vergonha na cara, quando todo mundo ficava sabendo das podridões que ele fazia, perdia o respeito. E homem sem respeito no sertão não era nada. Foi o Raimundo quem teve a ideia. Ele conhecia a Irene, a mulher que trabalhava na casa de João Cesário.
Faxineira, cozinheira, a mulher via tudo o que acontecia naquela casa, e ela tinha nojo do patrão, nojo e medo. Se eles conseguissem convencê-la a falar, levou 3 dias. 3 dias de Antônio vigiando a casa, garantindo que Chiquinha ficasse escondida e segura. 3 dias de Zé Mariano e Raimundo conversando baixo com Irene, ganhando a confiança dela, prometendo proteção. E no fim, ela falou. Contou sobre as outras moças, sobre como João Cesário as pegava, usava e depois descartava como lixo. Contou sobre a última, uma menina de 16 anos, que tinha aparecido morta no Rio 6 meses atrás. Todo mundo disse que tinha sido acidente, mas Irene sabia a verdade. No 4º dia, Zé Mariano levou Irene até o Padre Cícero, o vigário da paróquia de Senador Pompeu. Padre Cícero era homem de Deus, mas também era homem do sertão. Ele sabia quando a lei falhava. E ele sabia que, às vezes, a palavra da igreja pesava mais que a palavra do delegado. Na missa de domingo, com a igreja cheia, Padre Cícero subiu no púlpito e falou. Não falou o nome, mas todo mundo sabia de quem ele estava falando. Falou sobre homens ricos que achavam que podiam comprar gente, sobre homens que usavam poder para machucar os fracos, sobre como Deus via tudo e como um dia a justiça divina chegaria para quem a justiça terrena não alcançava. A igreja ficou em silêncio. Depois começaram os murmúrios, e os murmúrios se espalharam, de casa em casa, de boca em boca. E quando João Cesário chegou na cidade na segunda-feira para tomar o café da manhã na padaria como sempre fazia, as pessoas viraram o rosto, não falaram com ele, não cumprimentaram. Trataram ele como se ele fosse invisível. No sertão isso era pior que qualquer surra. João Cesário sentiu o peso da vergonha pela primeira vez na vida. E quando um homem acostumado a ter tudo de repente é tratado como nada, 2 coisas podem acontecer. Ele pode se arrepender ou pode ficar perigoso. João Cesário escolheu ficar perigoso. Na terça-feira de manhã, 3 caminhonetes chegaram na fazenda de Antônio. João Cesário estava numa, com o delegado do lado. Nas outras 2, 6 homens armados, jagunços, o tipo de homem que fazia qualquer coisa por dinheiro. Antônio estava na varanda quando eles chegaram. Ele tinha mandado Chiquinha ficar dentro da casa, trancada no quarto. Zé Mariano, Raimundo e Geraldo estavam com ele, cada um armado com espingarda de caça. Não eram pistoleiros, eram homens trabalhadores, mas eram homens que sabiam que às vezes não tinha jeito, tinha que enfrentar. João Cesário desceu da caminhonete, sorriso arrogante no rosto. Era um homem alto, forte, de uns 40 e poucos anos. Usava roupa boa, bota de couro, chapéu caro. Tinha a aparência de quem tinha dinheiro e a pose de quem achava que dinheiro comprava tudo. Antônio Ferreira, ele disse, voz alta, cheia de confiança falsa. Ouvi dizer que você está escondendo uma moça que pertence a mim. Moça não pertence a ninguém, Antônio respondeu. Voz baixa, mas firme. João Cesário riu. Você sempre foi metido a herói, né? Igual foi quando perdeu a mulher e a filha. Como é que terminou aquilo mesmo? Antônio sentiu a raiva subir, quente e violenta. Mas ele se segurou. Violência agora seria o que João Cesário queria. Seria desculpa para o delegado intervir do lado dele. Eu não quero briga, Antônio disse. Mas a moça não vai com você, e se você tentar entrar nessa casa vai ter problema. O delegado deu um passo à frente. Antônio, não me faz ter que te prender. O doutor João aqui é um homem respeitado. Se ele diz que a moça é dele... A moça não é dele, uma voz feminina cortou o ar. Todos se viraram. Chiquinha tinha saído da casa. Ela estava pálida, tremendo, mas tinha o queixo erguido. Tinha vestido um vestido limpo que Antônio tinha conseguido. Tinha sido da mulher dele, guardado num baú havia 20 anos. Ficava largo, mas cobria. E ela estava descalça, mas de pé. Eu não sou dele, ela repetiu. A voz mais forte agora. Ele me pegou à força. Ele mandou os homens dele fazerem o que fizeram comigo. E eu nunca vou ser dele. Nunca. João Cesário estreitou os olhos.
Cala a boca, menina. Você não sabe o que está falando. Eu sei muito bem, Chiquinha disse, e agora tinha lágrimas escorrendo, mas também tinha fogo nos olhos. E todo mundo sabe agora. O padre falou, a cidade inteira sabe. O senhor pode ter dinheiro, pode ter amigos, mas não tem mais respeito. E no sertão, homem sem respeito não é nada. Foi como se ela tivesse dado um tapa na cara dele. João Cesário ficou vermelho de raiva. Deu um passo à frente, a mão indo para o revólver na cintura. Mas Antônio foi mais rápido. Ele não sacou a espingarda, não precisou. Ele só deu um passo na frente de Chiquinha, bloqueando ela com o corpo, e olhou João Cesário nos olhos. E naquele olhar tinha 20 anos de dor, de raiva contida, de promessas não cumpridas. Tinha a memória da filha perdida, da mulher morta, de todas as vezes que ele não tinha podido fazer nada. Você vai ter que me matar primeiro, Antônio disse baixinho. E eu não morro fácil. João Cesário hesitou. Ele viu nos olhos de Antônio que não era blefe. Viu nos olhos de Zé Mariano, Raimundo e Geraldo, todos de pé, espingardas na mão que eles também não iam recuar. E percebeu que se ele tentasse levar Chiquinha à força, ia ter morte. Talvez a dele. O delegado, percebendo que a situação ia ficar feia, puxou João Cesário pelo braço. Vamos embora, doutor. Isso não vale a pena. Deixa a moça. João Cesário puxou o braço com raiva. Mas ele sabia que tinha perdido. Olhou para Chiquinha com ódio, depois para Antônio. Você vai se arrepender disso. Ele cuspiu. Já me arrependi de muita coisa na vida, Antônio respondeu. Mas disso aqui eu nunca vou me arrepender. João Cesário deu meia volta, entrou na caminhonete e foi embora numa nuvem de poeira. Os jagunços o seguiram. O delegado ficou para trás um momento olhando para Antônio. Você fez a coisa certa, ele disse baixinho, num tom que só Antônio ouviu. Depois, ele também foi embora. Quando a poeira assentou e o som dos motores sumiu no horizonte, Chiquinha desabou. Os joelhos fraquejaram e ela teria caído se Antônio não a tivesse segurado. Ela agarrou a camisa dele e chorou. Um choro profundo, de alívio e dor misturados. Acabou, Antônio disse a voz rouca. Acabou. Essa parte da história sempre me arrepia até hoje. E olha que eu já contei ela várias vezes. Se você está sentindo o mesmo, deixa aquele like aí. E compartilha com alguém que você acha que ia gostar dessa história também. Ajuda muito o canal, de verdade. As semanas que se seguiram foram estranhas para Antônio. Pela primeira vez em 20 anos, ele não estava mais sozinho. Chiquinha ficou. Não porque não tinha para onde ir. A tia em Quixadá tinha mandado recado dizendo que ela era bem-vinda, mas porque ela queria ficar. Ela queria ajudar o homem que tinha salvado ela quando ninguém mais ia fazer nada. Ela começou a cuidar da casa, limpava, cozinhava, arrumava, plantou flores na frente, coisa que Antônio nunca tinha feito. Consertou a cerca que estava caindo, pintou a parede que estava descascando. E devagar, muito devagar, a casa voltou a parecer um lar. Antônio não sabia como reagir. Ele tinha passado tanto tempo sozinho que ter alguém por perto era desconfortável. Mas também era bom. Era bom acordar e ter café pronto. Era bom voltar do trabalho e ter comida quentinha esperando. Era bom sentar na varanda no fim do dia e ter alguém para conversar, mesmo que a conversa fosse pequena, sobre o tempo, sobre as galinhas, sobre nada importante. Um dia, Chiquinha estava na cozinha fazendo bolo de milho. Tinha aprendido com a mãe, ela disse, quando Antônio entrou. Ele ficou parado na porta, olhando. Ela cantarolava baixinho enquanto mexia a massa. E tinha farinha no rosto e ela sorria. Sorria de verdade. Você tá feliz? Ele disse, surpreso. Ela olhou para ele, o sorriso ficando maior. Tô. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô feliz. Mesmo depois de tudo, por causa de tudo, ela corrigiu. Porque eu sobrevivi, porque o Senhor me ajudou. Porque eu tô viva e tô num lugar onde ninguém me machuca. Isso é felicidade, sou Antônio. É mais felicidade do que muita gente tem. Antônio sentiu o peito apertar. Não de dor dessa vez, de outra coisa. Algo quente.
algo que ele tinha esquecido como se sentia: esperança. João Cesário nunca mais apareceu. Uns meses depois, chegou notícia de que ele tinha vendido as terras e ido embora para o Recife. Diziam que ele não aguentou a vergonha, o jeito que as pessoas olhavam para ele. No sertão, reputação é tudo, e a dele estava destruída. O pai de Chiquinha tentou aparecer uma vez. Chegou bêbado, gritando, exigindo que a filha voltasse. Antônio conversou com ele. Não levantou a voz, não ameaçou, só disse que se ele realmente se importasse com a filha, ia deixar ela ser feliz, ia deixar ela viver, e que se ele tentasse forçar alguma coisa, todo mundo na região ia saber que tipo de pai ele era, o tipo que vendia a própria filha. O homem foi embora cabisbaixo e nunca mais voltou. Chiquinha cresceu naquela fazenda. Não em idade, ela já era crescida, mas em espírito. As feridas do corpo sararam. As da alma levaram mais tempo, mas elas também sararam, devagar, um dia de cada vez. Ela voltou a sorrir, a cantar, a sonhar. E Antônio, vendo isso, começou a sarar também. 2 anos depois, numa manhã de domingo, depois da missa, Chiquinha pegou na mão de Antônio. Eles estavam na varanda, tomando café, vendo o sol nascer. "Sou Antônio", ela disse. "Posso te chamar de pai?" Antônio engasgou com o café. Olhou para ela, os olhos arregalados. "Você não precisa responder agora", ela continuou, as palavras saindo rápidas, nervosas. "Eu sei que eu não sou sua filha de verdade, mas o Senhor me salvou, me deu um lar, me ensinou que ainda existe gente boa no mundo. E eu nunca tive pai de verdade. Só tive um homem que me vendeu, mas o Senhor é o que um pai deveria ser." Antônio ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, devagar, ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, um gesto que ele não fazia com ninguém havia 20 anos. "Você já é minha filha", ele disse, a voz embargada, "desde o dia que eu te encontrei na estrada." Chiquinha desabou em lágrimas. Abraçou ele forte, e ele abraçou de volta, e ficaram assim, pai e filha, que o sangue não tinha feito, mas o amor tinha escolhido. E talvez essa seja a verdadeira lição dessa história, que não importa quão longe você tenha caído, quão quebrado você esteja, sempre tem uma chance de se levantar de novo. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que acredite que ainda tem algo de bom em nós. E às vezes, a gente é esse alguém para outra pessoa. No Brasil profundo, a gente aprende que a vida é dura, mas a gente é mais duro ainda quando tem amor no peito e propósito na alma. Antônio tinha perdido a primeira família, mas tinha ganhado uma segunda. E dessa vez, ele não ia perder. Dessa vez, ele ia proteger. Dessa vez, ele ia estar presente, porque redenção não é apagar o passado, é construir um futuro melhor com as cicatrizes que a gente carrega. Antes de ir, quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficou até aqui. Eu sei que muitos assistem tarde da noite e eu aprecio demais essa companhia. Mas cuida da sua saúde, viu? Se já tá tarde aí, fecha o vídeo e vai descansar. Essas histórias vão estar aqui amanhã. E eu também não sou mais tão novo assim. Depois de horas editando esses vídeos, eu também preciso do meu descanso. Por isso cuido tanto da minha saúde e da de vocês também. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima história do Brasil Profundo. Eu quero saber onde vocês estão escondidos. Se você quer ver a próxima história se passando na sua região, comenta agora o nome do seu estado e a cidade onde você mora. Vou fazer um vídeo especial para o local mais comentado.